Bom, gente, voltamos aqui então para fazer a segunda questão do caderno Aprender Sempre, relacionado à terceira série do ensino médio de matemática. Nós paramos na habilidade H34, que é aplicar os raciocínios combinatórios aditivo e o multiplicativo na resolução de situações problema. Então, a segunda questão fala o seguinte: considere uma sequência numérica formada pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pode-se formar quantos números? Aí nós temos letra A, B e C para essa questão. Na letra A, deixa eu voltar aqui. Na letra A fala assim: utilizando esses números, ele quer a quantidade de números compostos por 4 algarismos. Então, aqui, deixa eu só voltar aqui a questão. Então, pode-se formar com quantos números de 4 algarismos? Depois, na letra B, quantos números de 4 algarismos distintos? Depois, a letra C, números de 3 algarismos, só que eles têm que ser ímpares e têm que ser distintos. Então, vamos pensar aqui na letra A. E para isso, a gente vai aqui para outra página. Então, nós temos a mesma questão, eu só mudei aqui para a gente poder começar a trabalhar com ela, pensando em alguns outros detalhes. Então, a sequência que eles deram foi de 0 a 7. Aí nós temos que pensar assim: números de 4 algarismos. Utilizando do 0 até o 7, eu não posso utilizar o 0, porque números com 4 algarismos, eles começam a partir do 1000. Então, eu tenho do 1000 até 7.654. Então, eu tenho que pensar do 1000 até 7.654, quantos algarismos eu tenho formados com esses que ele pede aqui em cima, que são 8 possibilidades. Então, vamos lá. Ó. Pensando o primeiro algarismo, então, do que ele quer. Então, seria para a primeira possibilidade, nós podemos usar do 1 até o 7. Então, são 7 possibilidades. Para a segunda, aqui onde está esse 8, por que eu coloquei 8? Porque são 8 possibilidades, porque o 0 ele pode entrar aqui como possibilidade. Se eu pensar aqui no 1000, ó, o 1000 ele pode entrar com 0. Né? Nessa possibilidade aqui, que seria a segunda, que seria a casa das centenas. Aí vem a próxima. A próxima, que seria a casa das dezenas, eu posso usar qualquer um deles novamente. Então, eu tenho 8 possibilidades. E na casa das unidades aqui, tá no espaço relacionado à unidade, que seria esse último 0 aqui relacionado ao 1000, eu posso usar também as 8 possibilidades. Então, eu tenho 7 possibilidades vezes 8, vezes 8, vezes 8. Então, eu tenho que lembrar, só não é tudo 8, porque eu não posso começar o número com 0, porque números com 4 algarismos é a partir do 1000. Então, você só resolve essa questão, 7 vezes 8 vezes 8 vezes 8, lembrando que esses números 8, 8, 8 é a quantidade de possibilidades. E aqui só ficou 7 porque eu tirei o 0 como possibilidade aqui na questão. Faz a questão e aí está resolvido a letra A. Para a letra B, a gente tem que analisar aqui o que é que ele pediu, qual foi a informação para a letra B. Na letra B, ele fala assim, que tem que ser a mesma sequência de números de 0 até 7, que a gente já sabe que são 8 possibilidades, só que ele quer 4 algarismos distintos. Quando fala distintos, isso quer dizer que ele não quer repetição de algarismo. Então, por exemplo, o 1000 já não pode mais ser, porque tem 3 zeros repetidos. Então, aqui vai ser do 1023 até o 7.654. Então, um jeito de você fazer essa questão seria assim: você pega um caderninho e vai escrevendo 1023, 1024, 1025, até chegar em 7.654. Depois você conta aqueles que não têm algarismo repetido. Só que dá muito trabalho fazer assim. Então, como que você pode fazer? Vamos pensar aqui, ó. Eu já iniciei essa questão. Por que 7, 7, 6 e 5? Primeiro, por que são 4 algarismos aqui? Porque são 4 números. Porque ele falou na questão, 4 algarismos. Aí a questão dos distintos. Vamos pensar aqui no início. No início, a gente já sabe que não pode usar o 0. Porque tem que ser acima de 1000. Se eu começo um número com 0, ele não vai ser acima de 1000. Ele vai ser inferior a 1000. Então, o 0 é tirado da possibilidade. Com isso, eu fiquei com
7 possibilidades. Então, por isso que eu comecei com o número 7 aqui na questão. O próximo 7, o que é que significa? Significa que o 0 voltou para ser uma possibilidade aceitável. Só que eu já usei uma possibilidade aqui no primeiro número. Então, entra o 0 e sai aquela possibilidade que eu utilizei. Então, eu tinha 8, volta a ser 7 de novo. A próxima, 6. 6 possibilidades aqui. Por que que são 6? Porque eu já utilizei duas. Eu já utilizei uma possibilidade aqui para o primeiro algarismo, já utilizei outra possibilidade para o segundo, então agora eu só tenho 8 possibilidades para utilizar. E aqui por que 5? Porque eu já usei 3. Já usei uma possibilidade para o primeiro algarismo, uma para o segundo, outra para o terceiro. Então, agora eu só tenho 5. Aí eu faço as contas, 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E aí dá o resultado da questão. As contas eu estou deixando para vocês fazerem aí, para vocês poderem ter também algum trabalho a mais, além de ver só o vídeo. Bom, a próxima questão, letra C. Ímpares de 3 algarismos distintos. A gente tem que pensar novamente, temos as 8 possibilidades. Esse é o começo da questão. Só que ele quer agora os ímpares. Olha só, ele coloca duas coisas aqui, duas informações. Além de ser ímpares, tem que ser distintos. Ou seja, todo número que é ímpar, né, ele tem que terminar. Se eu estou utilizando essa sequenciazinha aqui de algarismos, ele tem que terminar em 1, em 3, em 5 ou em 7. Então, para os ímpares, eu tenho 4 possibilidades. Então, aqui, ó, no final, eu só posso usar 4, tá? Porque essas são 4 possibilidades aqui. Aí, ele quer que seja distintos também. Então, eu não posso usar aquela possibilidade que eu já utilizei. Então, vamos pensar aqui, ó. Como primeiro, eu posso usar o 0? Não. Se eu utilizar o 0, ao invés de ficar números acima de 100, vai ficar números inferiores a 100. Então, o 0 sai das possibilidades. Só que eu tenho que pensar que o 0 sai da possibilidade e o último número que eu utilizei aqui também sai da possibilidade. E eu tinha 8. Então, eu passo a ter apenas 6. Aí, agora aqui na próxima, eu já usei uma possibilidade aqui, na última casa, eu já usei uma possibilidade na primeira casa, só que agora eu posso usar o 0. Então, eu usei duas possibilidades. Volta a ser 6. Aí agora é só fazer as contas. 6 vezes 6 vezes 4. E daí dá o resultado da questão, que eu também vou deixar para vocês resolverem aqui, tá? Então, é isso. A questão 2 era só essa parte. A gente finalizou, então, a habilidade 34. O próximo vídeo vai ser da habilidade 33. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima questão.